E aí a gente já começa. Bom, beleza? Então aqui hoje, o papo hoje é com Diego Carrion, técnico de voleibol de Ribeirão Preto. É um prazer estar falando com você, Diego. Você sabe que você é bem querido, você é uma pessoa bastante respeitada no meio. Então é um prazer bem grande estar falando com você. César, o prazer é meu, agradeço o convite. Fico muito feliz de nesses 4 anos aí, esse é o 4º ano, né? Estarmos com mais contato, trabalhando juntos pelo esporte de Ribeirão. Beleza. Ô Diego, você é formado em Educação Física? Sou formado em Educação Física, me formei em 2003, aqui em Ribeirão Preto mesmo, na UNAERP. Legal. E você está aqui em Ribeirão há 4 anos, é isso? Isso, esse é o 4º ano já que eu estou em Ribeirão. Além da equipe de Ribeirão, que mais você tem? Qual mais seu trabalho? Quais seus afazeres aí? Eu tenho um estúdio de personal junto com uma sócia já fazem 15 anos. Então, assim, eu sempre me identifiquei muito com essa área de academia também, de um trabalho mais personalizado. Então, assim, a gente já está nessa empreitada já tem um bom tempo já. E, atualmente, também eu dou aula de vôlei de praia no Kauai Sports. Caramba, correria, hein, Diego? Correria. Faz Essa parte. área faz parte, né? E essa área nossa, nós somos muito agitados, né? Nós queremos estar sempre fazendo as coisas, estar envolvidos nas atividades. Não muito diferente de você, né? Tá certo. Ô, Diego, você foi atleta de voleibol. Fui atleta de voleibol, isso. Eu iniciei com o voleibol na escola, como segunda opção no Sinhá Junqueira. Mas eu comecei a treinar mais firme com o Coelho na Sport Companhia em 95, César. Não quero comprometer o Coelho, mas em 95, lá na Sport Companhia, na Vida do Café. O Marco Antônio Custódio, Coelho. Sempre formando atleta, cara. Feliz com o Coelho. Com certeza, comecei com o Coelho. Que legal. Ô, Diego, e a partir daí, você sendo atleta do voleibol, isso te levou a ser o técnico de voleibol? Ô César, na verdade, eu penso muito sobre essa pergunta, mas eu ainda não tenho uma resposta muito clara sobre isso. Por quê? Eu fui atleta, mas quando eu fui prestar o vestibular, minha primeira opção era publicidade e propaganda. Eu sempre gostei muito dessa área de publicidade e propaganda. E por conta de uma oportunidade em estagiar na área de educação física, posteriormente, aí eu tomei a decisão de ingressar à faculdade de educação física. Mas a questão de ser técnico de voleibol, as coisas foram aparecendo, porque até então, antes de pensar em comandar uma equipe, eu gostava mais da parte de preparação física. Eu sempre me identifiquei muito, fazer testes, acompanhar todo o processo de preparação dos atletas. E era onde eu me identificava mais quando eu comecei a trabalhar. É engraçado como é que a vida que leva a gente, né? Às vezes os caminhos acabam levando para outro lado, que é até interessante, né? Com certeza. Foi o que aconteceu comigo. Ô, Diegão, e nesse trabalho que você tem aqui em Ribeirão hoje, você está com quantas categorias? César, hoje, além da iniciação esportiva, nós temos como competição o Mirim, que é o Sub-13, né?
o sub-15, o infantil, que é o sub-17, e o infanto, que é o sub-19. Esses 3 anos nós trabalhamos com essas 3 categorias, mais a iniciação esportiva. Ah, legal. Esse ano nós montamos mais uma categoria que chama Novos Talentos. Então, assim, era uma oportunidade das meninas que não estavam nem na iniciação esportiva, nem na competição. Então, assim, uma turma intermediária que nós demos o nome de Novos Talentos, que inclusive hoje essa turma está com 45 alunas. E, assim, foi uma surpresa bem bacana o envolvimento delas com essa ideia, né, com essa proposta. E está sendo um presente esse ano essa turminha nova aí, nossa. Que legal. Eu acompanho bem próximo, né, o seu trabalho lá, então achei bem legal essa ideia dos novos talentos. Motivou muitas meninas que estão lá na escola e estão nesse nível intermediário, né, entre a escolinha e entre a equipe de competição. Então, eu achei assim, bem legal essa ideia dos novos talentos aí. O César, e o mais interessante, além do envolvimento, essa palavra eu gosto de usar muito, né? O envolvimento que elas têm com isso, né? Então, assim, a cada treino nós somos surpreendidos com esse envolvimento, porque elas não faltam e assim, a forma como nós temos conduzido para mostrar para elas a importância de existir essa turma e de elas estarem frequentando essa turma, porque é mais uma oportunidade ou de ingressar numa equipe de competição ou de jogar um voleibol de bom nível. Eu achei legal, elas estão realmente tão bastante motivadas. E quem mantém essas equipes? Quem mantém todas essas categorias? César, todas as equipes são mantidas pela Secretaria de Esportes, né? Desde a estrutura de técnicos, questão de estrutura mesmo, de espaço físico, de material. E nós temos alguns parceiros que ajudam a gente também com uniformes e alguma outra coisa que sempre acaba precisando de fazer parte do projeto, né? Algum vale transporte, algum lanche de viagem, alguma situação diferente. Legal ter esses parceiros aí, né? Que dá um apoio, dá um suporte para a gente manter, né, o foco. Com certeza. E eu vou te fazer uma pergunta assim, meio incômoda. Mas por que você tinha um trabalho tão sólido lá em Sertãozinho, um trabalho legal lá em Sertãozinho? Por que você optou a vir para Ribeirão? O que te levou a vir para Ribeirão? Então, na verdade, foi uma oportunidade na hora certa. Houve algumas mudanças em Sertãozinho e por conta dessas mudanças, eu tive que procurar uma outra oportunidade. E foi bem no momento que houve uma reestruturação também na Secretaria de Esportes e de Ribeirão Preto e acabamos tendo essa oportunidade, né, de estar ingressando com o trabalho aqui. Então, assim, foi mais uma oportunidade vindo de uma situação de mudanças em Sertãozinho. Ah, entendi. Até então a gente achava que, na realidade, não foi uma troca, foi uma oportunidade que te ofereceram, né? Exato. Por essas mudanças que ocorreram lá, né? Aí eu procurei uma outra oportunidade, porque até então eu não estava mais empregado em Sertãozinho, e eu fui em busca de uma outra oportunidade e acabou dando certo na hora certa, vamos dizer assim, né? Bom, lugar certo na hora certa. E por que o vôlei feminino, Diegão? César, aí a história é engraçada porque veio de uma situação em Sertãozinho também. Até então eu trabalhava com o Chico e teve algumas mudanças. Então, assim, a gente estava com o masculino desenrolando muito bem, as equipes prontinhas.
E, na época, o secretário me fez uma proposta para mim estar ingressando para o feminino. E aquilo, para mim, foi uma ducha de água fria na época, né? Porque até então, já tinha todo o envolvimento com os meninos, enfim. E eu acabei aceitando sem ter escolha, né? E, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Em todos os sentidos. O Beto, nosso Beto árbitro, né, lá de Sertãozinho, ele falava assim para mim, nunca esqueço. Às vezes ele esquece, mas eu não. Ele falou assim, é diferente. Na hora que você entendeu o que eu estou falando, esse feedback, esse envolvimento no feminino, vai ser difícil você voltar para o masculino. E assim, eu sempre lembro disso que ele me falou, porque foi uma situação um pouco forçada, né? Não tinha como dizer não para essa oportunidade lá, e acabou sendo um presente e assim alavancou muito a minha carreira assim como técnico. Ah, legal. Todo mundo diz que é muito difícil trabalhar com o feminino. Eu trabalho com o feminino na escola e não acho, não. Eu acho assim mais fácil trabalhar com o feminino do que com o masculino. Mas qual é a maior dificuldade que você sente em trabalhar com o feminino? César, eu tive uma experiência muito marcante com relação à tua pergunta, que foi em 2008, 2009 em Portugal. Eu trabalhei com um adulto numa ilha. Eu fui a convite do professor Maurício Jacobs, de Bento Gonçalves. Ele foi para ser o técnico dessa equipe, ele chamava CD Ribeirense. E eu fui como assistente técnico e preparador físico. Lá nós tínhamos 2 peruanas, uma adulta e uma sub-19, uma americana, uma canadense, portuguesas, cariocas, mineiras, paulistas. Aí, meu amigo, aí não foi fácil, porque culturas muito diferentes. Então nós tivemos um problema do início ao fim com relação ao relacionamento, né? O feedback delas conosco, com relação a treinos, com relação à cultura. Então, assim, foi uma temporada bem marcante por conta desses fatores culturais. Então, assim, em nenhum momento a gente conseguiu ter o grupo na mão, vamos dizer assim, que foi bem o que aconteceu mesmo. Aqui, na minha opinião, é bem mais tranquilo. O maior problema que eu vejo, assim, às vezes entre elas, o ego, porque, assim, falando em cultura, a formação delas como pessoa não difere muito, né? O que, às vezes, uma diferença socioeconômica, o local onde estuda, enfim, mas não vejo que seja um fator muito predominante em nossos grupos de trabalho, né? E assim, é mais alguma coisinha entre elas que sempre tem, mas de resto somos bastante abençoados nesse sentido. Que joia, que legal. E já que nós perguntamos qual que é a maior dificuldade, né, a gente quer saber qual que é a maior alegria, qual que é o maior prazer em trabalhar com o feminino. É o que eu te falei no começo, eu uso muito a palavra envolvimento. Então, assim, a gente tem nesses 3 anos e meio aí, o envolvimento de todas elas com relação ao projeto tem sido um fator que ajudou muito a ser um sucesso. Então, acho assim, o envolvimento, o feedback delas, porque não adianta você montar a estrutura, ir para os campeonatos, treinar e jogar só. É muito maior que isso, né? É parceria o tempo todo. É parceria com relação a ajudar a buscar um parceiro, é parceria na viagem, é parceria. Os pais são fundamentais, né, com relação a ajudar nesse envolvimento, leva a busca no treino. Então, assim, eu vejo que o envolvimento das meninas com relação ao projeto, eu diria que é um fator marcante, assim. Ah, bem legal. E se você considera Ribeirão um grande formador de atletas? Nós temos atletas hoje saindo aí para várias equipes, né? Tanto masculino quanto feminino. O masculino que é com o Coelho, né? E você no feminino.
Então, nós temos aí vários atletas e vários atletas saindo para outras equipes fora de Ribeirão. Você considera hoje Ribeirão um polo formador de atletas de voleibol? Com certeza, César. Na verdade, Ribeirão sempre foi, né? Várias gerações nós tivemos de muitos atletas que saíram de Ribeirão. E você falou muito bem, né? No atual momento, nós temos um cenário bem legal disso, né? Eu estava fazendo uma análise essa semana, esse ano, saíram 7 meninas da nossa equipe para ingressar em outras equipes, principalmente com o objetivo de jogar uma federação, né? Que é o sonho deles, sonho delas, né? Você sabe muito bem isso também. Então, assim, esse ano só no feminino saíram 7 meninas que se destacaram nas nossas equipes, né? Em busca de aprender novos horizontes, viver novas situações, até mesmo não só por estrutura, né? Eles querem conhecer um mundo diferente, querem viver o tempo todo pensando, dormindo, no voleibol, e com certeza. E assim, além do trabalho das equipes da Secretaria de Esportes, nós temos na escola inúmeros professores que fazem trabalhos muito bons, e esses professores, essas escolas alimentam com certeza nossas equipes, né? E grande prova é o seu trabalho, e do Christian, e para não cometer injustiça de vários outros profissionais, né? Então, com certeza, Ribeirão é um polo, e se elas se destacam e vão para nossas equipes, é que existe esse trabalho de vocês, que a gente sabe que é muito difícil, mas é com muita paixão ali no que faz essas crianças, esses adolescentes chegarem até a gente. Legal. A gente vê mesmo essa paixão que nós temos lá na escola, eu, Christian, Silvio, igual você disse, sem cometer injustiça aí com outros profissionais que estão na área, que estão trabalhando, mas a gente vê o resultado disso, a gente está aí alimentando as equipes, no caso, as equipes de Ribeirão, e depois ver essas meninas alçarem uns voos maiores, né? Com certeza. E né, eu falei do feminino, mas o masculino também teve esse ano 2 ou 3 meninos, o próprio Borim, né, que é atleta seu, aluno seu, e outros alunos também lá. Teve o Arthur, um menino de Santa Úrsula, que foi fazer um teste com a seleção brasileira de vôlei de praia. Então, assim, no feminino, no masculino, na escola, na Secretaria de Esportes, tem um trabalho, né, a gente tem conseguido fazer em conjunto um trabalho bem bacana. E assim, eu acho que é muito importante a forma hoje como existe essa interação, né, entre alguns professores e nós, né, porque assim, nós estamos sempre em contato, né, seja por um detalhe simples de um aluno, ou seja numa arbitragem de um jogo, a gente está sempre trocando informações, ajudando os atletas de uma ou outra forma, mas eu acho que essa ligação entre os professores de escola e nós, os professores da Secretaria de Esportes, eu acho que é um dos grandes diferenciais aí desses últimos anos. Com certeza, é mesmo. Você tem razão. Nós demos um salto aí, deu uma melhorada boa na qualidade, na quantidade, né, de praticantes. Eu acho que isso daí foi um dos grandes motivos. O voleibol escolar é um dos grandes motivos para isso, né? Ô, Diegão, o que motiva você a continuar esse trabalho? O que te impulsiona para frente nesse trabalho, cara? Você que é um apaixonado, né? Você é apaixonado pelo vôlei, a gente acompanha bem próximo. Você é um cara muito dedicado, você é um cara apaixonado mesmo pelo que você faz. E o que te motiva? O que te impulsiona? César, na verdade, o mais fácil seria falar que seria o resultado, né? Porque, assim, tudo que a gente faz, a maioria das coisas que a gente faz, né, a gente busca um resultado, né? Então,
além da gente ter tido um bom resultado nesses últimos anos, em todos os fatores, seja de número de alunos, seja de campeonatos, enfim, acho que o mais importante é o feedback que a gente tem desses alunos. Porque a gente às vezes passa final de semana fora, final de semana inteiro fora, na hora que você chega na segunda tem treino de novo, você fica longe da família, longe do lazer, e esse feedback que eles trazem, essa paixão, esse engajamento na modalidade, essa resposta é o que motiva a gente, né? Aí acontece igual esse ano, né? Saíram alguns atletas, só que ao mesmo tempo nós fizemos uma seletiva, né? A seletiva que nós fizemos, né? Tiveram mais de 200 meninas. Então, assim, essas meninas, independente da turma, elas foram matriculadas em alguma turma. Então, seja mirim, seja novos talentos, seja iniciação, nós tivemos mais 200 meninas entrando nas escolinhas, nas nossas equipes, nas nossas escolinhas, enfim. Então, eu acho que esse feedback e essa reciprocidade que acontecem dos atletas e o envolvimento de todos os professores com os atletas, com pais, com competição, acho que esse é o grande motivador aí para a gente dar sequência ao nosso caminho aí. Legal, legal. Eu sei que você tem muitos momentos, muitas coisas aí que você passou com o voleibol. Eu queria que você registrasse, ou que você colocasse para a gente, aquele que te marcou mais, um momento que te marcou mais, alguma coisa que te deixou assim, bem marcado, que você não consegue esquecer. César, vou falar 2 como técnico, pode ser? Pode ser. Vou falar pode ser. 2 momentos um pouco diferentes. A semifinal dos Jogos Abertos da Juventude, a nossa vitória contra o SESI, Bauru, ano passado, foi diria que foi um divisor de águas no nosso trabalho com relação a acreditarmos que nós podemos, né? Então, nós pegamos uma equipe com toda uma estrutura de vários profissionais em todas as áreas e atletas do Brasil inteiro, e nós conseguimos vencer bem, com propriedade, e assim, mostrar, né, que nós conseguimos, com trabalho, com dedicação, e esse foi um grande momento. Como eu te pedi para falar mais um, o outro momento muito legal foi a final da Liga de Campinas Sub-19. Nós vencemos o primeiro jogo, perdemos o segundo lá por 3-0 em 50 minutos de jogo, e era num ginásio que nós nunca tínhamos vencido elas. E foi aquela ducha de água fria, fomos para o alojamento para dormir lá em Valinhos, né? O jogo era em Jundiaí, e no dia seguinte lavamos roupa suja, né? Conversa, o que podemos fazer, o que não podemos, e conseguimos reverter um quadro numa quadra que a gente não tinha ganhado nenhum set, não foi nenhum jogo não, nenhum set. Entramos em quadra e a outra equipe, com certeza, sabendo do histórico, já contando com essa vitória, e nós conseguimos vencer por 3-1. E, assim, foi uma vitória diferente, né? Foi uma vitória que nós saímos do fundo do poço e conseguimos, em conjunto, nos superarmos. Impressionante, a gente fica até motivado, até arrepia de ouvir isso daí. Eu imagino como que foi depois do pós-jogo, né? Foi loucura, né? Foi todo mundo se olhava, aquele olhar de conseguimos, né? Conseguimos. Porque eu falo para as meninas, né? Independente, nós que somos apaixonados pela modalidade, você pode ter ganhado um jogo de uma importância tremenda, só que tem alguns jogos, alguns fatores que parece que você está
parece que é a sua primeira vitória, parece que é o título, parece que é a sua Olimpíada, né? Eu falo muito para elas, essa é a nossa Olimpíada. Então, assim, vamos lutar pelo nosso sonho até o final, porque essa forma como a gente vai agir com esses problemas, com essas adversidades, com essas lições, a gente vai levar para outras situações da vida, né? Como eu vou me comportar num vestibular, como eu vou me comportar num emprego onde, às vezes, das pessoas que eu não tenho mais afinidade está sentado do meu lado. Então, assim, eu acho que o esporte proporciona muito esses momentos de superação, de vivências para a vida mesmo, né? Joia, legal, Diego. Todo mundo tem um grande objetivo. Qual que é o seu grande objetivo? César, eu tenho vontade, como técnico de voleibol, em voltar para a Europa. Eu fui como assistente técnico na época, mas eu tenho vontade de fazer um trabalho meu na Europa com uma equipe adulta. Esse é o meu maior objetivo hoje, o maior sonho. Ah, é verdade. Esse é o seu objetivo de vida no momento. Esse de fazer um trabalho, né, em condições diferentes, culturais, outra língua, né, para sair né, numa situação, buscar uma situação desconfortável para querer um algo mais, assim. Seria esse hoje na minha cabeça. Legal, Diego. Isso daí, né, eu tenho certeza que você vai chegar. Você é um cara que tem foco, você é um cara apaixonado pelo que faz, e eu tenho certeza que você vai chegar a conseguir o seu objetivo seu. Assim seja. Bom, nós vamos encerrar aqui o papo com o Diego Carrion, que é técnico da equipe de Ribeirão Preto de voleibol. Agradeço, Diego, a sua paciência, agradeço por se disponibilizar a estar com a gente, tá? E esse é mais um papo aí com as pessoas que estão fazendo a diferença no voleibol da nossa região. Obrigadão, Diego, um abraço, fique com Deus e bola para o alto, né? Com certeza. César, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. É sempre legal falar de voleibol, né? Ainda mais com um amigo, com um parceiro como você, apaixonado também. E assim, que a gente consiga aí dar sequência nesse projeto, né? Que é muito grandioso para nós, né? E que a gente com certeza faz com muito carinho por essas crianças, por esses adolescentes. E foi muito bom falar um pouquinho, né, sobre a nossa vivência. E eu que agradeço a oportunidade. Fica com Deus, que a gente logo possa estar em quadra novamente. Bola para o alto. Deus quiser. Logo, logo estamos juntos. Diogão, um abraço. Com Deus. Obrigado, um abraço, até mais.